nome de Jesus Cristo, Pai. Continua nos alinhando, Senhor, meu Pai amado, com a tua presença, com a tua vontade. Espírito Santo de Deus, que o espírito de profecia seja liberado no nosso meio. O espírito, meu Pai amado, de sabedoria, o espírito de excelência, de cura, seja liberado, Senhor amado, nesse lugar de adoração, nesse lugar de rendição, onde só tua presença, onde só tua presença, a tua vontade se cumpre em nós e através de nós. Ah, papai querido, fique à vontade no nosso meio, Senhor. Fique à vontade, Senhor, para curar, para libertar, para transformar vidas. Fique à vontade, Senhor amado, neste lugar para nos corrigir, para nos elevar a níveis mais profundos em tua presença. Fica à vontade, Jesus, neste lugar, Senhor, para trazer vida, trazer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, um novo tempo do Senhor para cada uma. Ai, Espírito Santo de Deus, continua fluindo, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, continua fluindo neste lugar. Continua fluindo, Senhor amado, em nome de Jesus. Que suba, Senhor, as nossas orações, o nosso louvor, como incenso suave às tuas narinas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo, se manifesta a nós, meu Pai, de uma forma diferente nesta noite, onde tenhamos, meu Pai amado, a consciência da tua presença, da revelação do teu Espírito Santo. Pai querido, não nos deixa perder tempo, Senhor amado, com nada. Não nos deixa perder tempo, Senhor amado, com tantas distrações que há no mundo, com tantas preocupações, ansiedade, em nome de Jesus. Mas leva-nos, meu Pai, a este lugar de adoração. Nos leva a este lugar, meu Pai, de rendição, que é na tua presença. Nos leva, Senhor amado, neste lugar, meu Pai amado, onde, Senhor amado, nós estamos prostradas diante do Senhor. Ah, que é o único digno de ser louvado e adorado, o único digno, meu Pai, de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Espírito Santo de Deus, Pai querido, encontre em nós, meu Pai, verdadeiras adoradoras. Senhor, em nome de Jesus Cristo, encontre em cada uma aqui, Senhor, aquelas que te adoram em espírito e em verdade. Oh, Espírito Santo de Deus, papai querido, muito obrigada por cada vida aqui neste lugar. Obrigada pelas pessoas que ainda irão chegar. Obrigada pelas curas, meu Pai amado, que já está acontecendo neste lugar. Minhas irmãs, eu vejo anjos do Senhor posicionados, anjos de curas, sabe? Anjos de cura, anjos de libertação está aqui neste lugar, posicionados. Aralabaxuri, andaracantarabassuri, cantaralabás, para o mover do Senhor nas nossas vidas. Oh, papai querido, em nome de Jesus Cristo, muito obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Senhor, porque a tua presença, ela é real. Muito obrigada. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Glorificado seja o seu nome, único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. Quanta presença, meu Deus. Eu sinto tanta presença do Pai hoje aqui neste lugar. É tão forte, é tão envolvente, é tão maravilhoso, meu Deus. Quando a presença do Senhor está forte, meu Pai do céu, a minha voz fica fraca, eu fico assim sem conseguir até falar. Meu Deus, que presença, aleluia, aleluia. A Ariane é nossa convidada aqui de oração, que vai cantar o louvor para nós. Falou que vai, que vai atrasar uns 2 minutinhos para entrar. Enquanto isso, eu quero perguntar, Ju, você quer fazer uma oração? Tô vendo que você está tão conectada e faz uma oração, continua a oração aí para nós. Tão linda. Eu não mando ser tão linda assim, né? Então, tá sem som, tá sem áudio. É verdade, Ju, inaugura a unção aí. Amém, glória a Deus. Tá sem áudio, a Ju. Nani, continua aí. Você falou eis-me aqui. Vai aí. Enquanto a Ju arruma o microfone Vim dela. aqui para Ju orar por mim, ué. Eu quero receber.
da unção que foi liberada sobre ela essa semana. O microfone dela tá fechado, não consegue sair o áudio, não. Então vai aí, deixa Deus te usar. Já que você falou eis-me aqui, né? Então, Eita. Pai, em eita nome de glória! Jesus, Pai, nós te louvamos, Pai, pelo que o Senhor está fazendo nesse tempo, pelo que o Senhor está liberando nesse tempo. Pai, coisas inauditas, coisas que ninguém viu, coisas que jamais subiu ao coração de alguém, já está acontecendo nesse tempo, Pai. Nós estamos vivendo, Pai, o tempo do cumprimento, o tempo da promessa, o tempo da realização, Pai, da tua palavra. E nós te louvamos por isso, Pai, porque muito mais vai chegar, muito mais vai acontecer em nome de Jesus. Pai, no nome santo de Jesus, nós oramos para que essa seja uma noite de revelação, de poder, de unção. O Senhor libere sobre cada um que aqui está, Pai, sobre as que vão chegar mais tarde, as que vão chegar daqui a pouco, Senhor, a tua bênção, a tua porção dobrada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que cada uma aqui, Pai, possa dizer assim: eu entrei de uma forma, mas saí muito melhor. Saí cheia da presença, saí renovada, saí com a minha porção, saí com a direção que o Senhor tinha para a minha vida. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que cada uma aqui, Pai, saia, Pai, com a direção de cumprir o propósito, de cumprir aquilo que o Senhor confiou a cada uma, aquelas que estão com talentos enterrados. Ah, em nome de Jesus, eu chamo para fora agora. Em nome de Jesus, talentos sejam desenterrados. Ah, em nome de Jesus, estão à disposição do reino. Em nome de Jesus, eu profetizo e declaro que cada uma de nós vai ouvir do Senhor: foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Em nome de Jesus, essa palavra está sobre nós, essa palavra que nós vamos ouvir do nosso Pai. Em nome de Jesus, que nós somos fiéis em tudo que Ele colocar na nossa mão. Nós vamos fazer, realizar segundo aquilo que Ele colocou no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, a palavra dessa noite. Usa a tua filha poderosamente. Unge os lábios dela, Pai, limpa de tudo aquilo que não é do Senhor. E, Pai, em nome de Jesus, que ela flua na tua palavra, flua no teu poder, que ela tenha liberdade em falar, Pai, aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem do teu coração para essa noite. Em nome de Jesus, para cada um que está aqui, para cada uma que está aqui, Pai, em nome de Jesus, assim seja, para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glorificado seja o seu nome, Jesus. Pai querido, eu oro pela vida da Ariane, Senhor. Cubra a tua filha do alto da cabeça à planta dos pés. Usa, meu Pai amado, com canções dos céus, com cânticos proféticos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que ela não retenha nada, que ela não venha reter nada, mas que ela possa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, se derramar diante do Senhor e que nós possamos, meu Pai amado, te louvar aqui neste momento, cada uma no seu ambiente, na sua casa, cada uma agora, Senhor amado, possamos entoar, meu Pai, louvores ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Aleluia. Ariane, é com você, minha irmã. Glorificado seja o seu nome, Jesus. Xararabacantararabaxuriandararabás. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Harabababa. Adorar o Senhor nesta noite. Aleluia, neste momento. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Há um doce Espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre
por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achar, salve ao invés, estás débil, oprimido e sem vigor. Sente a presença de Jesus e ela te encherá de paz e de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo do seu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo para todos sempre. Oh, glória! Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escureças, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Tocou-me, Jesus, tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, e
livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, glória! Eu agradeço a minha oportunidade nesta noite em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Jesus. Obrigada pela vida da tua filha. E vocês imaginam, gente, o que que o diabo, ele queria calar, silenciar a voz da Ariane, mas o Senhor veio com mão forte e poderosa, porque aonde a mão do Senhor está, o diabo não toca. Ariane, Deus te chama para você permanecer como coluna de adoradora na casa do Senhor. Ele te levantou não apenas para você cantar, mas para você ser testemunha viva da presença dele, porque a tua voz é como um incenso suave que sobe às narinas do Senhor. A sua voz é como incenso suave sobre o trono do Pai, e o teu coração, sabe, move o coração do Pai. Quando você cantava, através da sua vida tem cura, tem milagres, tem livramento. O timbre da sua voz aonde chega, os mortos ressuscitam. Rabaxu e cantaralabassuri e cantaralabás. Lá em João 4:23 diz o seguinte: mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Ah, o Senhor diz assim nesta noite: filha, eu te escolhi como adoradora, que abre o caminho espiritual, que abre os caminhos, racharabassu e cantaralabás, que abre os céus de bronze, ora cantaralabassuri andaralabás. Quando você levanta a sua voz, cadeias se quebram, ambientes se transformam, porque o Senhor, Ele aperfeiçoa você nas suas fraquezas. Não tema os dias de luta, porque na adoração é o Pai que te renova, na adoração o Pai te fortalece. Ora, cantaralabassuri andaralabás. Não te escondas, porque o Senhor é o teu Deus. Não te desanime, porque é o Senhor que te fortalece nesta noite. Eu te darei novas canções. Ah, você é como uma flecha, é como uma flecha que acerta o alvo. Então permaneça, permaneça, porque através da sua entrega, muitos conhecerão a glória do Senhor, muitos conhecerão a palavra do Deus vivo. Ora na cantaria andararabaxu e cantaralabás. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, cerca a tua filha por trás e por diante, e sobre a vida dela, o Senhor põe as tuas mãos e o diabo não toca, em nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo, e coloca, Senhor, um capacete da salvação sobre a mente dela, e todos os pensamentos contrários, pensamentos de desistência, pensamentos de morte, batam em retirada na autoridade que há no nome de Jesus. Esse é um novo tempo profético de Deus na sua vida. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Jesus. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Jesus. Aleluia! Este é o tempo dos filhos do Pai se levantarem como verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia! Meu Deus, quanta presença, papai. Muito obrigada pela tua presença neste ambiente, neste lugar. Nós honramos, meu Pai, a tua presença. Santo, santo, santo é o seu nome, o único digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia.
Que presença maravilhosa, meu Deus, desde a hora que eu entrei, eu sinto uma presença densa nesse lugar, e quando a presença do Senhor, ela vem, minha voz fica fraquinha, eu fico com dificuldade de falar, eu fico colocando força na minha voz, sabe? Meu Deus do céu. Ai, eu amo muito o nosso Pai, porque Ele é um Deus que Ele sempre está, Ele sempre está nos tirando dos lugares escuros, nos lugares de trevas e nos colocando, nos alinhando com a Sua palavra, com a Sua presença maravilhosa e os seus caminhos. Boa noite para todas vocês. Que Deus abençoe seu lar, sua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Eu vou falar a palavra dos dízimos e as ofertas. A oferta sem defeito. E o Senhor, Ele colocou no meu coração uma palavra que é entregando o nosso melhor. Amados, a palavra de Deus lá em Levíticos 1, do 1 ao 4, eu não vou ler todo, mas você pode anotar para você ler. Levítico 1, do 1 ao 4, nos leva a um princípio poderoso e diz o seguinte: chamou o Senhor a Moisés, porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito o favor dele sobre a sua expiação. Então, desde o início, Deus estabeleceu que a oferta não é apenas um ato exterior, mas uma expressão profunda do coração. E aqui eu quero abrir uma aspas, aqui um parêntese. Tem uma discípula muito amada, querida, e ela falou assim: olha, eu gostaria de te ouvir falar sobre a transferência de riquezas nesse tempo. Já tenho ouvido muitas pessoas falando sobre transferência de riqueza, mas eu gostaria que você se esvaziasse, você falasse sobre esse assunto. E quando eu estava escrevendo aqui, me veio muito forte no meu coração. Não haverá, eu vou marcar um dia para eu estar falando. Estou pedindo, desde quando ela me falou, eu coloquei diante do Senhor. Quando ele me liberar, eu vou falar assim, mas eu já estou atenta ao que o Senhor tem me falado. Mas o que ele colocou no meu coração é que não haverá transferência de riqueza para quem retém. Para quem não é fiel no pouco, porque quem não é fiel no pouco, Deus não vai colocar no muito. Então, o princípio aqui da transferência de riqueza, quem vai receber? Muitos vão receber, muitos filhos, mas aqueles que estão no lugar onde o Senhor tem chamado, Ele não vai transferir para qualquer um. Ele não vai transferir para aquele filho que não é fiel. O Senhor, Ele não faz isso, sabe? Mas Ele vai fazer com aquele que sabe administrar os seus recursos, porque é para o reino, não é para sua vanglória, não é para você. Ele não vai fazer transferência de riqueza para você comprar uma bolsa de marca de 100 mil reais. Ele não vai fazer isso. Embora ele possa mimar, pode, mas não é sobre isso. Não é sobre você ter uma bolsa de marca, não é sobre você ter um calçado de marca, não é sobre isso, mas é sobre você ser um instrumento do Senhor, sabe, um agente financeiro dele aqui na terra. É sobre você não ter o coração nas ganâncias, nas riquezas desse mundo, mas você ter o seu coração no reino. Então, no Antigo Testamento aqui, o que me trouxe atenção com relação a essa fala toda é quando alguém se aproxima de Deus para ofertar, havia uma exigência muito clara. A oferta ela precisava ser o melhor e sem defeito. Se fosse um boi, se fosse um cordeiro, um bode, tinha que ser um macho sem defeito. Se fosse uma ave, uma rolinha ali, um pombinho, mas ainda assim tinha que ser o melhor para ofertar, sabe? Se for R$ 2, tem que ser o melhor no seu coração. Aquela oferta tem que transbordar de alegria. Não é não é o valor monetário em si, não é sobre os R$ 2 ou sobre os R$ 2.000. Ele tem que ser com profunda alegria e satisfação. E o mundo espiritual vê e ele precisa olhar e ser o melhor. Então Deus nunca pediu o resto para ninguém. Se você vê a Bíblia aqui, ó, do início ao fim, Deus nunca está pedindo o resto, Ele sempre pediu o primeiro e o melhor. Então Deus se agrada da excelência, não da sobra. Então o Senhor nesse momento, Ele está olhando para mim e para você, qual é a dedicação dos nossos corações, qual é a disposição em servir o reino, qual é a minha disposição, a sua disposição em ofertar nossas vidas no altar. Então você percebe que a oferta não podia ser qualquer uma. A oferta
Ela não podia ser de qualquer forma, não era aquilo que sobrou, mas aquilo que tinha valor. E hoje ele fala diretamente comigo e com você. Ele fala conosco. Não entregamos a Deus o que não nos custa nada, sabe? Não ofertamos por obrigação, mas por honra, por amor, porque ele nos resgatou, ele nos redimiu e nós o amamos e queremos servi-lo com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos. Então não damos o resto, nós damos o nosso melhor, nós entregamos o nosso melhor diante do Senhor. A oferta revela o estado dos nossos corações, minhas irmãs. A oferta revela como está o meu coração. Então, quando ofertamos, colocamos as mãos sobre o sacrifício, ele estava dizendo: isso me representa. Então a oferta era uma expansão. Era uma expressão da vida da pessoa. E hoje, quando você entrega os seus dízimos, as suas ofertas, você está entregando a sua gratidão, a sua fé, a sua dependência em Deus. Você fala: Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. A oferta sobe como aroma suave às narinas do nosso Senhor. A Bíblia diz que o sacrifício subia como aroma suave às narinas de Deus. Então isso significa que Deus não vê apenas o valor que você entrega. Ele sente o coração, ele sonda o seu coração, ele não vai sondar a oferta, porque isso não vai, como é que fala? Não vai surpreender a Deus, sabe? Então, mas quando você coloca, sabe, o tudo seu com amor, com dedicação, é aceitável diante de Deus, comunhão com Ele, libertação e bênçãos vem dele. Então, Cristo é o sacrifício perfeito, mas ainda oferecemos o nosso melhor, porque nada vai comparar o que Cristo fez por mim, por você ali na cruz do Calvário. Por isso, Cristo é o sacrifício perfeito, sabe? E hoje não podemos mais, não precisamos mais de holocausto, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por mim, por você. Mas isso não anula o princípio, pelo contrário, ele aprofunda. Agora não damos mais animais, damos a nossa vida, sabe, rendida no altar de adoração, os nossos recursos, o nosso melhor com gratidão, porque se eu estou rendida no altar, o financeiro é o de menos, porque eu vou dar aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração. Então hoje, quando você der o seu dízimo, as suas ofertas, faça isso, sabe, com consciência, falando com o Espírito Santo, rabaxu e canta, fala com o Espírito Santo de Deus: Pai, esse que é o meu melhor. Ou você fala: Pai, o que que o Senhor quer que eu entregue nesta noite? Não entregue qualquer coisa, não entregue por obrigação, não entregue por necessidade, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas entregue como um ato de honra, um ato de adoração. Então que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor não te... Você pode falar: Senhor, não te dou o que sobra, eu te dou aquilo, sabe, que eu tenho de melhor. E assim como no passado, a sua oferta vai subir como aroma suave diante do Senhor. Você será aceito diante do nosso Pai. Os céus se abrirão na sua vida e Ele derrama bênçãos sem medida sobre a sua vida. E eu quero nesse momento orar pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu vou compartilhar aqui o link, o link. Vou compartilhar o link aqui e você pode sim estar dando o seu melhor. Qual é o seu melhor nessa noite? Dê com alegria. Não é por obrigação. Não é por necessidade. Ah, Patrícia, eu vou fazer isso porque eu preciso pagar uma conta. Não faça isso, mulher de Deus. Não faça isso, homem de Deus, né? Mas enquanto eu tá aqui, eu quero contar um testemunho. Há uns 2 meses atrás, uma pessoa esteve aqui e ela falou que Deus incomodou ela para ela entregar uma oferta. E ela estava
com negócio, ela estava com a compra aí de um imóvel e estava assim, não andava e ela estava muito preocupada, ela com o marido dela. E ela foi lá e ofertou e ela falou que fez prova com Deus, porque ela falou que naquele momento, eu falei assim, ó, faça prova com Deus. E ela naquele momento, ela falou assim, Patrícia, a minha religiosidade ficou querendo me impedir de eu fazer prova com Deus. Eu falei assim, meu Deus, e agora? O que que eu faço diante dessa situação? Eu não quero fazer uma barganha contigo, pai. Mas ela mesmo assim, ela foi e entregou, e dentro de tantos conflitos internos dentro dela, ela entregou o seu melhor. Quando foi na segunda-feira, pela manhã, ela falou que a pessoa, o corretor ligou, e falou assim: ó, os documentos estão liberados, algo que já tinha meses, sabe? E ela na segunda-feira recebeu, e ela falou assim: que teve certeza, o Espírito Santo de Deus confirmou no coração dela que foi aquela oferta, sabe? Que o Senhor recebeu, mas foi uma luta porque ela ficou dentro dela, falando: ai, Senhor, não quero fazer barganha. Porque naquele momento ela estava achando que era barganha, mas Deus estava recebendo como adoração. Então você pode, nesse momento, ofertar, dar o seu melhor com alegria, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, por cada um que coloca, Senhor, diante do teu altar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar, meu Pai amado, a abundância do Senhor em cada área da vida dos teus filhos, meu Pai, que entregam o seu melhor, em o nome de Jesus Cristo, que eles venham receber a 100 por um em nome de Jesus, que haja uma liberação dos céus, que haja um favor do Senhor sobre cada um, Pai. Senhor, recebe hoje os dízimos e as ofertas do teu povo, dos teus servos, meu Pai. Ah, Senhor amado, nós não entregamos o resto, mas o melhor que o Senhor tem, meu Pai. Que cada oferta suba como aroma suave. Meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, diante do teu trono, libera provisão sobre cada uma aqui, amado Deus, que se prostra diante de ti. Que portas sejam abertas, que o favor sobrenatural esteja sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço, amado Deus, eu te agradeço na certeza da vitória, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para todo sempre. Que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Jesus. Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia! Eu quero que nesse momento você coloque a sua mão na sua mente assim e fala assim, amado Deus. Nesse momento, repete comigo, fala assim: nesse momento, eu levo a minha mente, os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Que a tua palavra venha falar comigo, Senhor. Que a tua palavra venha inundar o meu coração. Que a tua palavra venha trazer libertação para a minha vida. E que eu seja um agente de milagres e de transformação. Senhor, em o nome de Jesus Cristo, a minha mente é tua, os meus pensamentos são teus. A minha vida é tua e eu sou um agente de milagres aqui na terra. Eu sou um representante de Deus aqui na terra. Aleluia! Louvado seja o seu nome, o único digno de receber toda honra, toda glória e toda adoração. Aleluia! Eu gostaria que vocês abrissem aí em Jeremias 5. É, eu vou ler todo o texto, eu vou pedir para nossa querida Nani, nossa presbítera, gente. Vocês sabiam que ela é presbítera? E eu vou pedir para que ela leia, mas eu quero o foco total da minha mensagem e estará no versículo 14, tá? Mas eu vou ler todo para que nós possamos ter a compreensão do todo, na qual nós iremos aqui falar. Amém? Então, Nani, Amém. gente, é a É, voz mais doce, mais gostosa que eu gosto de ouvir. Veja aí, ouça o timbre da voz dessa mulher. Que, não gente é, do céu. Ju? É uma voz gostosa, de locutora. Meu Deus, um dia eu chego nesse lugar, nesse nível. Vai, Nani. Agora aumentou a tensão. Os pecados de Jerusalém e de Judá. Dai volta às ruas de Jerusalém. Veja agora, procurai saber, buscai pelas suas praças a ver se achais alguém,
Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não, não é para a fidelidade que atenta os teus olhos? Tu os feristes e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto, mas mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram, multiplicaram-se as suas perfídias. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelo que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes, se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um inchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor? Ou não me vingaria de nação como esta? Subi vós aos terraços da vinha, destruí-a, porém não de todo. Tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor. Porque perfidamente se houveram contra mim, a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Espera aí, só um minutinho. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Comerão a tua cega e o teu pão. Os teus filhos e as tuas filhas comerão as tuas ovelhas, e o teu gado comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em que confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhe responderás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto à casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tem de olhos e não vedes, tem de ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para limitar do mar, para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde, contumaz, rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última,
porque nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilha e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu essas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria eu de nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Meu Deus, vocês estão me ouvindo? Sim, Ok. Então você percebe aí, o tema da minha mensagem é derrote Satanás com as suas palavras, com a sua palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Aqui em Jeremias, no capítulo 5, mostra a profunda corrupção espiritual e moral de Jerusalém. Deus pede ao profeta que procure um homem justo na cidade, mas não encontrou nenhum. O texto denuncia aqui a infidelidade do povo, a falsidade dos líderes e anuncia o juízo inevitável pela devastação, pela invasão estrangeira. Então, quando ele fala aqui no versículo 1:3 que Deus, ele busca por um justo, Deus ordena que Jeremias percorra a cidade de Jerusalém em busca de um único homem íntegro. Gente, isso doeu muito no meu coração. E assim, será que não está sendo nos dias de hoje? Nossa, quando eu li esse texto, eu vi a nossa realidade, sim ou não? O profeta não encontrou ninguém que praticasse a justiça ou buscasse a verdade. Isso revela o estado espiritual decadente da nação. Então, muitos se diziam profeta, muitos se diziam, mas quando ele percorreu a cidade, ele não encontrou ninguém. Então, a infidelidade do povo, no versículo 4 ao 9, tanto os pobres quanto os ricos se afastaram de Deus. O povo rejeitava a disciplina divina, a disciplina que Deus deu através da lei e insistia em seguir os seus próprios caminhos. Vocês estão vendo algum tipo de semelhança nessa fala? Deus pronuncia que não pode deixar de punir tamanha rebeldia. No versículo 10 e no versículo 19. Aqui Deus compara Judá a uma vinha devastada. O castigo virá por meio de uma nação estrangeira e poderosa, que ele se referia lá à Babilônia. Essa nação tomara colheitas de bens, mostrando que o juízo seria severo, inevitável. A falsidade dos líderes, aí fala no capítulo 20, né? A falsidade dos líderes, os profetas mentem, dizem que não haveria juízo. Não, tá tudo bem. Gente, tá tudo melhorando. Olha, daqui em diante vai tudo melhorar. Vai tudo ficar, ó, legal. Os sacerdotes governavam de uma forma corrupta e o povo preferiu ouvir a mentira em vez da verdade. E qual é o que me chama a atenção aqui? É porque muitas vezes nós também queremos ouvir uma mentira que parece verdade. Parece verdade, mas ela é mentira. Por que somos enganados? Porque não temos comunhão com o Espírito Santo. Estamos distraídos querendo ouvir uma mensagem de fulano, de cicrano, mas não dedicamos tempo a ouvir o que está no coração de Deus. Porque se o véu foi rasgado, meus irmãos, de cima a baixo, se sabe, eu não tenho mais elites espirituais, por que eu não vou entrar para o meu secreto, buscar ler a palavra e ter o
direcionamento de Deus. Porque se eu sou cheia do Espírito Santo de Deus, quando eu ouvir uma mentira que parece uma verdade, o Espírito Santo vai falar comigo, filha, e não é isso, não é isso não. Então você percebe? O capítulo aqui termina com uma pergunta, que farei no fim disso? Descartando a gravidade daquela situação. Então, o que nós vemos aqui nesse capítulo é corrupção generalizada, não há justiça nem verdade em Jerusalém, infidelidade espiritual. O povo abandona Deus e prefere falsos discursos. Não é isso? Hoje em dia, pessoas querem tantos discursos, mas não querem, sabe, pagar o preço de estarem ali em jejum, em oração, com seus corações rendidos para a presença de Deus. E o juízo foi inevitável. A Babilônia seria ali instrumento de disciplina para aquele povo. E a responsabilidade dos líderes, profetas, sacerdotes, são cúmplices dessa decadência. Meu Deus, quando eu fui decorrendo desse texto, meu coração ficou assim, sabe? Eu falei, meu Pai do céu, sabe? Que palavra é essa, Senhor? Para esse tempo, que retrato de crise espiritual no tempo de Judá, e eu percebia essa mesma palavra, eu vendo a olhos nus o que tem acontecido nesse tempo. Ninguém, sabe, naquela época ninguém, ela fala que ninguém buscava a verdade, porque Jeremias saiu pela cidade e não encontrou um só homem. Sabe, os líderes enganavam, os juízes divididos. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, tem misericórdia de nós. Aí eu entendi, porque o Senhor tanto tem nos chamado a atenção na oração. Humilhai-vos sobre a onipotente mão do Senhor. Sabe, se entrega, chora e lamente. É isso que o Senhor, sabe, tem chamado a atenção. Mas agora que eu falei para vocês decorarem lá o versículo 14 de Jeremias 5, que fala o seguinte: eis que porei as minhas palavras na tua boca, e a este povo, lenha, e eles serão consumidos. Então, este aqui, existe uma guerra invisível, existe uma guerra espiritual invisível acontecendo nesse exato momento, em todos os dias, desde quando a humanidade foi formada. Há uma batalha contra os seus pensamentos, há uma batalha nesse tempo contra as suas emoções, circunstâncias, um ataque espiritual ferrinho, sabe? Que às vezes tenta te tirar do lugar onde o Senhor tem colocado você. E hoje Deus está liberando uma renovação espiritual. Eu quero que você diga amém. Você não foi chamado para fugir do inimigo, você foi chamada para enfrentá-lo e para vencer na autoridade que há no nome de Jesus. E as armas que Deus nos deu, meus irmãos, não são carnais, mas elas são espirituais. E a palavra de Deus na sua boca é essa arma, é essa, sabe, ferramenta onde o diabo não vai prevalecer na sua vida, não vai prevalecer na sua casa. A palavra da sua boca se torna como fogo. Assim disse Jeremias. Sabe, Jeremias, das minhas palavras na tua boca como fogo. Isso significa que a palavra não é apenas um texto, não é apenas algo para ler, não é só um conhecimento. A palavra, quando liberada, se torna poder. Se torna, sabe, aquela arma poderosa para desfazer toda a ação do diabo e das trevas, que para isso o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do inimigo. Então, quando você fala com fé a palavra de Deus, ela queima todo medo, ela queima toda opressão das trevas, vai dizendo amém. Ela vai destruindo todos os ataques espirituais, ela vai, sabe, destruindo. Por isso a importância de você declarar e viver a palavra de Deus. Você declarar a palavra de Deus. O inimigo não resiste à palavra liberada com autoridade. A palavra que você crê no seu coração sem duvidar.
Vocês estão entendendo nessa noite o que o Pai está revelando a você? Ele está nos levando, racharabaçu e cantaralabás, ao nível de consciência, de profundidade no coração dele. Porque quando vier os ataques, quando vier o tempo, o dia mau, você vai declarar esta palavra que ela é poderosa, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então Jesus, você percebe que ele venceu Satanás com a palavra no deserto, sim ou não? Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu com o diabo. Ele não ficou ali, não. Ele simplesmente disse, está escrito. A cada ataque, sabe, que Satanás falava, Jesus respondia com a palavra, está escrito. Patrícia, agora me fale qual foi o resultado disso. Você que lê a palavra, certamente você sabe. O diabo foi derrotado, sabe? E teve que se recuar. É assim que o Senhor nos chama hoje. Declare a palavra, vive a palavra, porque o diabo vai ter que recuar na sua vida. A enfermidade vai ter que sair da sua vida. A escassez vai ter que sair da sua vida. A ansiedade, as preocupações dessa vida vão bater em retirada, vão ter que recuar. Porque é isso que revela a palavra de Deus. Isso revela algo poderoso que nos fortalece. Por isso que o diabo fica colocando tantas distrações, para que nós não venhamos conhecer a palavra, conhecer a verdade, para que você não a use. Porque a Bíblia fechada é apenas um livro. Mas quando você abre, é a palavra de Deus. E quando você vive, ela se manifesta na sua vida. Jesus venceu com a palavra. Você também pode vencer com a palavra de Deus. A palavra é um martelo que quebra as fortalezas, meus irmãos. A Bíblia declara em Jeremias 23, 29, não é a minha palavra como fogo e como martelo que despedaça a rocha? Então existem coisas que precisam, que parecem ser impossíveis de quebrar. Sabe, cadeias emocionais, ciclos de sofrimento, ataques constantes, barreiras espirituais. Mas Deus está dizendo nesta noite, minha palavra quebra aquilo que você não consegue quebrar. Sabe, o meu espírito vai à sua frente. Jesus de Nazaré está aqui para mudar qualquer tipo de realidade que você tem enfrentado. Oh, xarabaçu e cantaralabás. Então, quando você declara a palavra de Deus, a rocha se parte, a fortaleza cai por terra. O impedimento é destruído, porque a palavra de Deus é fiel. Ele é fiel. A palavra de Deus não volta para ele vazia. A palavra de Deus expulsa o inimigo da sua vida no nome de Jesus. O inimigo trabalha com mentiras, astúcias, enganos, acusações, mas a palavra de Deus, quando você fala a palavra de Deus, a mentira perde a força, a acusação cai por terra, a opressão vai embora em nome de Jesus. A palavra de Deus limpa a sua alma e alinha a sua vida com a presença de Deus. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos lá em João 15. Eu amo João 15. Porque ele fala, vocês já sois limpos pela palavra de Deus. Então o problema não é a falta de poder, é a falta de você declarar a palavra e viver. Muitos crentes hoje, leem a palavra, mas não falam, não declaram a palavra. Gente, vamos começar a declarar a palavra. Vamos fazer essa palavra se tornar vida real nas nossas vidas. Conhecem a palavra, fala de cor, mas não declaram ela. Ouvem, mas não a usam porque tem medo, acha que, mas se eu fizer isso é interesse. Gente, lá em Malaquias 3:10 fala, fazei prova de mim.
Esses dias eu falei com uma discípula muito amada também, está aqui ela. Eu falei assim para ela: olha, quando você entregar os seus dízimos e as suas ofertas, você precisa fazer prova de Deus. Porque quando eu faço prova de Deus, não é porque eu tô sendo interesseira, é porque eu confio tanto nele que eu falo: Senhor, aqui está, Senhor. E o Senhor vê eu como filha e ele se alegra. Sabe, porque eu tenho confiança em pedir. Eu só peço em quem eu tenho confiança. Eu não vou pedir algo para alguém que eu não tenho confiança. Eu não consigo. Tem gente que é cara de pau e fala, mas eu não falo. Eu sou muito sistemática com essas coisas. Então, se eu não falo com uma pessoa que eu não conheço pedindo algo, então é porque a pessoa precisa ainda conhecer o pai. Entende? E essa pessoa falou pra mim, essa discípula falou assim: Nossa, Paty, eu não sabia, eu só entregava. Mas agora eu sei, eu vou fazer prova de Deus. Percebem? Então, nós precisamos colocar em prática aquilo que está na palavra de Deus, mas por muito tempo, sabe, esse espírito de religiosidade, eu estava agora conversando com meu marido justamente isso, o espírito de religiosidade entrou, então nós, sabe, parece que nós queremos viver na lei. A lei é você querer fazer tudo certinho, mas você não vai conseguir. A lei, sabe, te aponta, ela te acusa. A lei aponta para o homem, mas a graça aponta para Jesus. E ele disse: Tetelestai, está consumado. A graça, ela é escandalosa. A graça nos confronta. A graça faz com que nós vivamos a palavra e ele fala: pedi-vos e dai-se-vos-á. Sabe? Então a vitória não está em conhecer, está em você liberar a palavra de Deus. Então, hoje é dia de você se levantar com autoridade. Hoje é dia de você entrar, sabe, diante do trono do Rei Jesus. Não, sabe, não com o espírito do medo, mas declarando a palavra do Pai. Quando o medo vier, você pode declarar: Deus não me deu espírito de medo, nem de covardia. Você declara: mas Ele me deu um espírito de força, de excelência. Ele não me deu um espírito de temor. Sabe, de medo, não. Sabe, quando a escassez vier, você pode proclamar e declarar: o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará alegria, não me faltará paz, não me faltará recursos financeiros, não me faltará nada, não me faltará a plenitude do Deus vivo. Você pode declarar e viver daquilo que você está declarando. Tem alguém aqui? Fala amém, glória a Deus. Então, quando os ataques vier, você vai dizer: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O Senhor dá ordens aos seus grandes anjos para comigo lutar. Ah, xarabaçu e cantaralabás. Então, será que hoje você pode declarar com uma voz profética, sabe? E com o coração totalmente disposto, e você falar aí: eu quero que você declare comigo. Fale assim comigo: eu não serei vencido pelo inimigo. A palavra de Deus está na minha boca, porque ela é como fogo. Declare, fale comigo, repita: toda fortaleza está sendo quebrada agora da minha vida, da minha casa, da minha família. Todo ataque está sendo destruído na autoridade que há no nome de Jesus. Eu venço Satanás pela palavra de Deus, em o nome de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Então você percebe que quando você declara, você já se sente mais ousada, você já se sente mais ousado, porque é o Espírito Santo de Deus que te fortalece. E você não pode se esquecer que você foi chamado para ser, sabe, conforme a imagem e semelhança de Cristo. E você não pode sair deste lugar, porque quando os ataques vêm, quando as mentiras de Satanás vêm, sabe, muitos retrocedem, muitos acreditam que são os seus próprios pensamentos. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu que te fortaleço, eu que libero sobre a sua vida, eu é que te chamo pelo nome. Irabashuri cantaralabassuri cantaralabás. A Bíblia diz lá em Romanos 28, 29.
8:29 que diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem e semelhança do seu filho. Então Deus não apenas ele te abençoa, mas ele te transforma por inteiro de dentro para fora. Por isso que muitos não entendem quando a sua vida muda e falam assim: "Ah, fulano lá nesses crentes só tem ex". É verdade. Sabe? Só tem ex mesmo, porque o Pai, Jesus disse: eu vim para os doentes e não para os sãos. Então, quando Deus vem, quando esta palavra entra nos nossos corações, quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, ele nos transforma por inteiro. E o plano de Deus é que você pense como Cristo. Então eu quero que você declare aí com sua voz audível, aonde quer que você esteja. Fale assim: eu penso como Cristo. Pensar como Cristo. Falar como Cristo. Então você declare aí: eu falo como Cristo. Ande como Cristo. Você pode falar: eu ando como Cristo. Eu Reaja ando como como Cristo. Cristo. Então você pode dizer: eu ajo, eu vivo como Cristo. Agora eu quero te perguntar: uma pessoa que pensa como Cristo, vamos lá, vamos pensar junto. Fala como Cristo, xarabaçuiandaralabás. Ela anda como Cristo, ela reage como Cristo. Eu quero perguntar: pode essa pessoa viver de qualquer forma? Ah, minha filha, pode tirar tudo dela. Para ela vai ter tudo, porque ela está como Cristo. Ela está vivendo como Cristo. Sabe, a palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você não foi chamada para viver uma vida comum. Você foi chamada para manifestar Cristo na terra. E tem muitos que não estão manifestando Cristo na terra. Não conseguem manifestar Cristo na sua família, na sua casa. Porque precisa aprender os padrões dos céus, precisa ter a revelação do Espírito Santo. E sem essa revelação, eu vou ficar, sabe, procrastinando. Eu vou andar com crenças limitantes. Porque é uma herança. E essa herança é operar no sobrenatural. Deus está nos chamando para operarmos no sobrenatural, declarando a palavra dele. A palavra dele é suficiente nas nossas vidas. Então preste atenção nisso. Deus deseja que, através de você, cegos vejam, surdo ouçam, paralítico andem e mortos ressuscitem. É isso que o Senhor está nos chamando para viver. Isso não é apenas para alguns, escutem, não é para quem, não, esqueça isso. O véu foi rasgado de alto a baixo. Isso é para os filhos, essa é a herança dos filhos. Se você é filha, esta é sua herança. Jesus disse que as obras faríamos maiores, disse que obras maiores nós faríamos. Mas existe uma chave aqui e eu gostaria que você ficasse muito atenta. E se você quiser escrever, você pode escrever. Tudo acontece através da palavra de Deus, mas o Espírito Santo de Deus que te revela a palavra e te faz andar em lugares altos com Ele. Jesus operou pelo poder do Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus, mas quando Ele veio à terra, Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se humilhou, viveu como homem, mesmo sendo 100% Deus, Ele viveu como homem. E o que isso significa? Que ele venceu como homem cheio do Espírito Santo de Deus. Assim eu e você venceremos se formos cheios do Espírito Santo. Será que vocês estão entendendo? Oh! Se formos cheios do Espírito Santo, venceremos qualquer tipo de obstáculo. A palavra diz, você pode escrever,
Aí, para você ler depois, em Lucas 3:22, que o Espírito Santo desceu sobre ele, e depois disso, ele curava, ele libertava, ele expulsava demônios, ele destruiu as obras do diabo. Se Jesus venceu assim, você também pode, eu também posso. E isso é poderoso, isso é maravilhoso. Jesus não venceu usando vantagem divina, inacessível. Ele não fez isso porque ele é justo. Ele venceu mostrando o caminho. E o caminho é ele, o caminho é Jesus de Nazaré, o caminho é a palavra que sai dos seus lábios, é o Espírito Santo de Deus na sua vida, é a autoridade, liberdade para manifestar os céus na terra, assim na terra como é feito nos céus. Tem crentes que só vivem na terra, por isso não vivem milagres, por isso não experimentam uma vida e vida em abundância, porque está somente no natural. Ele não consegue transcender, porque a mente está bloqueada. E eu quero dizer, eu quero ser boca de Deus hoje aqui na sua vida. O mesmo Espírito que usava Jesus está em você. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você recebeu autoridade para destruir as obras do diabo. Você recebeu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A Bíblia declara que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E agora? Essa missão continua em mim, essa missão continua através de você. Então que os filhos e filhas de Deus se manifestem nesse tempo. Amém? Você não é uma vítima do inimigo. Você está, sabe, você não está à mercê das circunstâncias. Você não está refém de uma adversidade, de uma doença, ou de dívidas, ou sei lá, de uma falência no seu casamento. Você foi levantada como um instrumento de Deus para esse tempo. Hoje Deus está ativando você. Algo dentro de você está incomum. Eu sinto o Espírito Santo mexendo aí, ó, dentro de você. Uma consciência de autoridade. Um despertar espiritual está acontecendo aqui agora, através de você e em você. Porque o Espírito Santo de Deus está movendo neste lugar. Ora labaixou e cantar alabassurianda alabás. Uma ousadia para falar a palavra de Deus está agora em seus lábios. Você não vai mais ficar calado. Você foi enviado com autoridade em nome de Jesus. Jesus não apenas venceu o inimigo, ele transferiu essa autoridade através do Espírito Santo de Deus para mim e para você. Ele transferiu essa autoridade para nós, meus irmãos. Lá em Mateus 10:8 está escrito: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Então olha o nível dessa ordem. O que ele está dizendo? Nani, Patrícia, Leide, cure os enfermos, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Isso não é uma sugestão, é uma missão. Sabe o poder de Deus? O poder está no nome de Jesus. Quando os discípulos voltaram, disseram lá em Lucas 10:17, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Então você pode perceber aqui hoje que eles não venceram pela sua própria força, eles não fizeram pelo seu autoconhecimento, não venceram pelas suas experiências, não venceram por méritos próprios, eles venceram em nome de Jesus. Isso revela um segredo espiritual muito grande para mim e para você. Quando você fala o nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, o mundo espiritual responde. Não é a força natural, é a fé em Jesus Cristo, é a fé na palavra de Deus, é a fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então os discípulos não tinham poder próprio. Eles creram no nome de Jesus, eles creram no que Jesus disse.
Agiram pela fé, liberaram a palavra que eles aprenderam com o próprio Mestre, com o próprio Jesus, e o sobrenatural aconteceu. É isso que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Isso é para mim e para você. Você não precisa sentir para você agir. Você não precisa entender tudo, mas você precisa ter fé. Você precisa, sabe, confiar, sem duvidar no seu coração, porque a grande comissão é a sua responsabilidade nesse tempo. Antes de subir aos céus, Jesus deixou uma ordem bem clara: e de fazer discípulos a todas as nações. Sim ou não? Lá em Marcos 16, 17 diz: estes sinais. O que diz? Estes sinais seguiriam aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Foi isso que a palavra de Deus disse. Isso não era apenas só para os discípulos. É para todos aqueles que creem. Creem na palavra e vivem ela. O poder vem do alto. Por isso que lá na oração eu gosto de falar: não é quem ora, é quem responde. Porque quem responde é fiel. É fiel para se cumprir, é fiel para liberar, é fiel para destronar toda a ação das trevas na sua vida. Oh, xaramassu e cantaralabás. Jesus sabia que a sua missão, que essa missão não poderia ser cumprida de forma humana. Por isso ele disse lá em Lucas 24:49, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. O que ele quis dizer? Vocês vão ser tão cheios do Espírito Santo de Deus, porque eu sou um com o Pai. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, eu sou uma com o Pai. Antes de agir, precisava desse revestimento. Antes de você viver o extraordinário, você precisa ser revestido deste poder. Antes de guerrear, precisa dessa capacitação que não vem do homem, mas que vem dos céus. O Espírito Santo é quem te dá poder para você ver, para você vencer. Então a palavra, o Espírito, sabe, significa igual a destruição de todas as hostes espirituais, de todo inimigo das trevas. Agora entenda isso de uma forma bem clara. Só a palavra sem o Espírito vira letra. Se só a emoção espiritual sem a palavra vira engano. É uma emoção, é um arrepio, é uma gritaria. Embora eu grito, né, gente? Me perdoe. Mas é o Espírito Santo quando vem assim. Mas é aquela coisa e voa pelo teto e faz assim, assado. Isso é emoção, só a emoção espiritual sem a palavra vira engano. E nós precisamos ter o espírito de revelação nesse tempo. Mas quando os dois se unem, a palavra vira fogo, diga amém. O espírito libera poder e o inimigo é destruído em nome de Jesus. Deus está te levantando nessa geração. Esse tempo, se você está ouvindo esta mensagem, se você ficou aqui até agora, não tenha medo do diabo, não negocie com o pecado, não vive passivo, não se levanta, sabe? Não se deixe enganar pelas coisas que você está vendo, mas se levanta com a autoridade, com poder, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, porque você recebeu a autoridade em nome de Jesus. Xarabaçu e cantaralabás. Você não depende da sua própria força humana, mas o Espírito Santo, ele te capacita hoje, aqui e agora. A palavra de Deus, ela sai como fogo na minha boca e na sua boca, e todo demônio se submete ao nome de Jesus. Ele cumpre aquilo que ele te prometeu. Por isso o Espírito Santo de Deus te diz hoje nessa noite: você vai avançar, você vai vencer em nome de Jesus.
Oh, racantaralabachuriandaralabás. Há uma palavra liberada aqui. Há uma palavra que foi liberada aqui. Nós cremos que ela não voltará vazia. E agora eu oro pela vida de cada uma aqui. Oh, papai querido, em nome de Jesus, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Feche os seus olhos se você pode. Que todo espírito de opressão seja quebrado aqui agora em nome de Jesus. Que toda fortaleza da mente caia por terra na autoridade que há no nome de Jesus, que toda voz contrária à palavra de Deus, que toda voz contrária a Deus, Aracantaralabá, seja silenciada agora em nome de Jesus. Em o nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a sua vida. Cadeias estão sendo quebradas agora, nesse exato momento, em nome de Jesus. Prisões espirituais estão sendo abertas agora, para que você saia de todo tipo de cativeiro, cativeiro emocional, cativeiro na mente, cativeiro das brigas, cativeiro da discórdia, cativeiro da opressão das trevas, ora cantaralabassuriandaralabás, cativeiro da mentira. Mentes estão sendo libertas agora na autoridade que há no nome de Jesus. Eu vejo uma grande manifestação do poder de Deus. Corações sendo curados nesse exato momento. Ara cantaralabashuri cantaralabás. Todo jugo do inimigo caia por terra, seja destruído agora pelo fogo, pelo sangue de Jesus. Toda ação maligna contra a sua vida agora, caia por terra agora em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Pai, em o nome de Jesus, põe o teu fogo nos nossos lábios. Pai, põe o teu fogo agora, Senhor, na nossa boca, na nossa língua. Assim como disseste, Pai, na tua palavra. Falei das minhas palavras a tua boca fogo. Senhor amado, que seja uma ativação profética. Eu ativo agora a autoridade espiritual em nome de Jesus Cristo. Ousadia, ousadia para declarar a palavra de Deus. A fé para enfrentar e vencer o inimigo em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, eu quero declarar sobre os seus filhos e filhas que estão aqui neste lugar, que nunca mais sejam calados, que nunca mais recuem diante das batalhas em nome de Jesus Cristo. Vem Espírito Santo agora, vem Espírito de fogo, vem reveste cada um agora com o poder que é feito do alto, que é liberado do alto. Enche-nos com a tua presença, encha-nos, meu Pai, com a tua unção, encha-nos com o teu fogo, que dons espirituais sejam ativados agora nessa noite, dons de cura, dons de discernimento, a autoridade sobre qualquer tipo de doença, de demônio, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo. Onde você chegar, o inferno vai recuar, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Onde você falar, cadeias se quebrarão, na autoridade que há no nome de Jesus. Onde você pisar a planta dos seus pés, Deus manifestará com poder e glória, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu sinto um mover profético muito grande. Eu sinto cura, eu sinto libertação na sua mente, na sua família, na sua vida espiritual. Eu quero declarar nesta noite que está sendo destruída agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo eu oro agora. Sela, Pai. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora, se você pode. Senhor, sela essa palavra, Senhor, nos nossos corações. Sela, meu Pai, esta palavra no coração do teu povo, Senhor. Papai querido, que eles sejam aqui, Senhor, cheios de fé, cheios do Espírito Santo de Deus, sejam cheios de autoridade, de poder, cheios do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, e que vivam a vida de vitória contínua, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, eu declaro em nome de Jesus
Eu quero que você repita comigo. Fala assim: eu recebo a palavra de Deus no meu coração. Eu ando em autoridade em nome de Jesus. Eu venço o inimigo pela fé em nome de Jesus. Eu sou cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Eu sou mais que vencedor em Cristo em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus, porque o Senhor é o único digno de receber toda honra, todo louvor e toda a adoração, porque não há outro além de ti, não há outro que ocupe o teu lugar, não há outro, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque a nossa expectativa está no Senhor, que já venceu as batalhas, porque em ti nós somos mais que vencedores em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada pela manifestação do teu poder. Obrigada pela consciência da tua presença. Eu quero continuar declarando que os teus filhos, meu Pai, estão revestidos com o poder do alto. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ativa, Senhor, a autoridade que já foi liberada nesta noite. Rabalababachuri cantaralabás. Que cada vida aqui, meu Pai, ande em ousadia, em fé e em poder no Espírito Santo de Deus. Que cada um aqui, meu Pai, venha enfrentar, meu Pai amado, venha, meu Pai amado, enfrentar qualquer tipo de adversidade, sabendo quem são, que somos filhos amados do Senhor, que o Senhor já venceu todo o mal. Que, meu Pai amado, os enfermos sejam curados, cadeias sejam quebrados e demônios sejam expulsos agora na autoridade, que é no nome de Jesus. Ah, papai querido, levanta um exército aqui nesta noite. Levanta um exército aqui nesta noite. E que o teu espírito e a tua palavra, Senhor, se manifeste no nosso meio em nome de Jesus Cristo. Porque nós somos os teus filhos. Nós carregamos a autoridade de Cristo. A palavra está nos nossos lábios, na nossa boca como fogo. O Espírito Santo habita em nós. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós vamos avançar. Nós vamos, meu Pai, avançar neste tempo. Senhor, levanta e ativa o teu povo, a tua igreja nesse tempo. Levanta homens e mulheres cheios, meu Pai amado, do teu Santo Espírito. Que eles andem em autoridade, em santidade, poder e ousadia. Que toda obra do inimigo seja destruído em o nome de Jesus. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado na autoridade que há no nome de Jesus. Há um espírito de revelação. Há um espírito, eu vejo que há um espírito de revelação que está neste ambiente. Ora cantaralabaxu e andaralabás. Eu vejo, é claro, o seu espírito de revelação. É a palavra de conhecimento que eu tenho nesse momento. É o espírito de revelação. É como se ele estivesse olhando e olhando para ver os corações a quem ele possa repousar, habitar, morar, estabelecer. Ora cantaralabaxu e andaralabás. Acha em mim, meu Pai, um coração sensível, e eu recebo o espírito de revelação, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Jesus. Obrigada, papai. Obrigada, Jesus. Que presença, meu Deus. Aleluia! Glória a Deus, meu Deus. Que presença. Eu não sei vocês aí, porque eu fechei o olho e deixei Deus me usar. E eu sei que quando ele vem de uma forma perfeita. Ele vem de uma forma extraordinária. Eu vou prender meu cabelo aqui também, Ju, para ser sua amiga aí, porque, meu Deus, que presença maravilhosa. Aleluia. Quantos aqui se sentem abençoados, cheios do Espírito Santo? Diga amém. Eu recebo, graças a Deus. Aleluia. Amém. Amém, eu recebo, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É um tempo novo. O que eu vejo é um tempo novo, onde o Pai está despertando filhos e filhas para esse novo nível de consciência da presença, aonde não tem nada em oculto, onde quando essa minha discípula preciosa, amada, ela falou o seguinte, ela falou assim, eu queria ouvir de você sobre a revelação, e é algo que já está visível, porque Deus, ele revela aos seus filhos, para quem tem intimidade. Então, quem tem intimidade com Deus não anda
de qualquer forma. Ele não é pego de surpresa, porque Jesus, ele revela, ele desfaz as ciladas. Então, quem tem Jesus tem tudo. Percebe-se? Então, quando ela falou isso, a palavra já estava, porque já acessou, eu já acessei as regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já acessou. Então, perceba que tudo aquilo que você precisa está nele. E tudo aquilo que nós precisamos fazer nesse tempo é correr para ele e não desviar nem para a direita nem para a esquerda, indiferente da circunstância, indiferente da situação. Tudo vem dele, tudo é para ele. Percebe? Que presença, meu Deus, aleluia, meu Deus, os meus vizinhos aqui devem ser todos evangelizados já, né? Glória a Deus. Amém. Alguém teve algum espírito de sabedoria? Alguém teve alguma palavra profética? Alguém teve alguma visão? Alguma palavra de conhecimento que você queira compartilhar conosco aqui? Você teve algum tipo de visão enquanto eu ministrava a palavra de Deus? Alguém? Ei, Pati, Oi, Ju! é do Senhor. Deixa eu Rapaz, aparecer, deixa eu botar minha carinha aqui. sua carinha linda de filha amada de Eu Deus, tava, você tava escolhida, terminando. separada. Eita, Glória! Tava aqui, você tava orando e depois você terminou a oração. E aí eu olhei para Ju, né? E eu vi esse sorriso dela e aí veio assim muito forte em mim, que o Senhor está preparando uma alegria, esse sorriso seu vai ser muito maior e muito mais contagiante. Uau! Né? Tá aí, ó. Então, é o tempo de. Uhul! Opa! O Ah, tempo de uhul! cantar chegou. Né? Então, eu vi uma surpresa e algo assim que vai te alegrar muito. Né? Vai alegrar seu coração de forma espetacular, extraordinária. Eu não sei o que é, mas eu sei que você vai ficar. O meu marido falou lá, feliz. A boca vai doer de tanto que você vai sorrir. Deus abençoe. Uau! Glória a Deus! Aleluia! Quando a gente recebe uma palavra dessa, o que que a gente faz? A gente coloca no nosso coração e você cria uma expectativa em Deus para você viver. Aí você acredita tanto nessa palavra como saiu da boca de Deus, que não tem como você não viver. Ou você vive ou você vive. O que passa disso é procedência maligna, percebe? Então, quando a gente recebe essa palavra, a gente permite que ela entre em todo o nosso ser e a gente acredita de todo o nosso coração. Agora eu quero contar uma coisa aqui. Nós estamos em uma piscina onde a palavra foi liberada e a ajuda é um tibum aí na piscina, mas nós estamos ao redor da piscina. Então, eu quero te dizer que essa palavra é para você também, tá? Você vai rir tanto que os seus lábios vão ficar doloridos, doendo de tanta alegria. Em o nome de Jesus, recebe aí também, porque o nosso Deus, ele é abundante, ele faz infinitamente mais. Então, se você crê, você está em um ambiente profético, você fala assim, eu recebo, porque se você receber, você não vai tirar da Ju, não. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é abundante e nós precisamos arrancar essa crença de orfandade, essa crença de escassez e saber acessar as regiões celestiais em Cristo e colocar no seu coração e falar assim: esta palavra eu vou viver também e você vai testemunhar aqui neste lugar. Eu quero declarar em nome de Jesus. Vocês vão lembrar quando chegar, vocês vão falar: lembra daquela palavra? Então eu estou testemunhando agora que eu ando como aqueles que sonham. Meus lábios encheram de risos e de alegria, porque o meu Pai, ele é fiel. Aleluia! Xarabaçou e cantaralabaçou e andaralabás. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Jesus. Aleluia! Que atmosfera dos céus é essa? Minhas irmãs, eu não vou compartilhar isso, não. Bora, deixa para depois, né? Tem coisa que a gente não fala, tem coisa que a gente não fala. Meu Deus. Aleluia. Só para deixar gostinho, né, Ju? Meus amores, que Deus abençoe. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Eu gostaria que em nome de Jesus vocês colocassem a mão assim, ó,
como se fosse receber mesmo. E eu quero declarar que o Senhor Jesus, o Senhor Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. Continua com as suas mãos levantadas. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Que o Senhor te abençoe. Eu vejo o Senhor tocando em visões aqui. Que o Senhor te abençoe nesta semana. Que o Senhor guarde a sua vida, da sua casa, da sua família, de tudo aquilo que leva o seu nome. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida e te enche de risos, de maravilhas e derrame sobre a sua vida a graça, o favor e a misericórdia que vem dele de uma forma sem medida em nome de Jesus. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz na sua mente, a paz no seu coração, a paz nas suas decisões, a paz em meio às batalhas, em nome de Jesus. Eu quero declarar, eu declaro sobre a sua vida, você está guardada por Deus, você está debaixo da graça de Deus, você está aí escondida em Deus, você está envolvida pela paz do Senhor, em o nome de Jesus, e que essas bênçãos te acompanhem em nome de Jesus, ao você sair, ao você entrar, tudo que você fizer seja abençoado, guardado, protegido, revestido na autoridade que há no nome de Jesus. Se você crê, fale: eu tomo posse, eu recebo em nome de Eu Jesus. tomo posse, eu recebo em nome de Temos Aleluia. Jesus. parte, eu Glória a recebo em Deus. nome de Jesus. Aleluia! Porque ele vive, posso crer. Ariane, você poderia terminar aí para nós, encerrando, cantando aí, se você conhece essa canção, porque ele vive, posso crer no amanhã. Você pode encerrar com essa canção? Amém. Posso sim, em nome de Jesus. Glória a E é para Deus. profetizar, Ariane. Deixa Deus te usar. Amém. Que culto, meu Deus. Maravilhoso é o nome do Senhor, meu Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glória a Deus, ele vive e reina para sempre. O nome dele é santo, poderoso, conselheiro, maravilhoso, príncipe da paz. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Os olhos dele são como chama de fogo, o seu cabelo branco como a lã, os seus pés como latão reluzente. Ah, na sua mão está uma espada, aleluia, desembanhada, aleluia. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Se deixar vir a vigília, né, pastora Patrícia? Meu Deus, aleluia, que culto, que presença. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Obrigada, obrigada. Glória a Deus. Aleluia. Se deixar vir a vigília. Meu Deus. Coisa linda. Meu marido chegou aqui e falou assim: nossa, dá para ouvir sua voz lá do outro lado do corredor. Aleluia! Glória a Deus, vai tudo virar crente, em nome de Jesus. Beijo no coração de todas. Uma semana abençoada, cheia da bondade e da fidelidade do Senhor. Beijos, amo vocês. Deus abençoe. Tchau.